Olá, boa noite a todos. Nessa noite eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu tenho um texto que há dias a gente vem observando e sempre querendo falar alguma coisa acerca dele. É um texto que fala sobre a Páscoa. E eu achei assim, estava aqui agora e eu pensei em fazer esse vídeo. E eu creio que vai ser bem bacana a gente falar alguma coisa acerca da Páscoa e ver o que Deus tem para nós. A gente está tendo o hábito de ter um estudo na igreja, a gente está estudando a Bíblia versículo por versículo. E é sempre bom a gente examinar a Escritura, observar e extrair da Escritura aquilo que vai trazer para nós uma experiência, um conhecimento, que vai nos levar a viver debaixo da graça dele. E olhar para esse texto, do livro do Êxodo, capítulo de número 12, onde fala da Páscoa, é algo interessante para a gente meditar, até mesmo porque a gente vê nesses dias que nós estamos vivendo, a igreja ela tem buscado alguns utensílios, algumas formas que os judeus usam dentro dos seus cultos e trazendo para os nossos dias. E há uma preocupação muito grande quando a gente vê essas coisas. A gente tem por base que todas as vezes que nós sentamos para aprender, o intuito de Deus nos ensinar é que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Caso contrário, se a gente aprende uma coisa e não coloca em prática, é como se a gente não tivesse aprendido. Porque o que funciona mediante aquilo que a gente aprendeu é a prática. Toda vez que nós colocamos em prática, então faz com que tudo aquilo que a gente aprendeu tenha valor, tenha peso, tenha essência. E falar sobre a Páscoa é um assunto que talvez você tenha o seu ponto de vista, talvez você já ouviu muitas pessoas falando sobre a Páscoa, mas nós vamos ler aqui o texto e vamos decorrer aqui versículo por versículo e vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Vai ser algo muito bom de a gente examinar nessa noite. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, capítulo de número 12, Êxodo capítulo de número 12, que vai falar sobre a Páscoa e a libertação, a Páscoa de Deus e a libertação. Eu estou usando uma Bíblia aqui, uma King James, ela tem uma linguagem um pouco diferente da convencional, mas se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia aí, você vai acompanhar e vai ser bem bacana. Lembrando que o povo estava cativo no Egito há 400 anos, começou com José, quando leva a sua família, cerca de 70 almas mais ou menos, desceram para o Egito na época que José se tornou governador, e quando saiu de lá já era uma multidão de pessoas. Mas é interessante que a Bíblia diz que, morrendo o faraó e levantando um outro que não conhecia José, ele começou então escravizar, via que o povo de Israel crescia dentro do Egito e se tornava uma multidão, e a preocupação é que o povo se rebelasse contra o povo do Egito e criasse uma guerra interna ali. Então ele procura os sábios, e os sábios achou melhor sufocar, mandaram matar as crianças e tudo quando nascesse. E ele também aumentou as cargas de trabalho do povo de Israel, do povo hebreu, para que eles também fossem sucumbidos em meio a todas essas coisas. E aí esse povo começa a clamar a Deus, então Deus ouve do alto céu e se manifesta no clamor do povo, e ele vem manifestar uma libertação para o povo. Mas antes que essa libertação se inicie, ele convida o povo para celebrar uma festa, a festa da Páscoa. A Páscoa para o judeu
nós vamos ler aqui o primeiro verso do capítulo 12, que diz assim: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ou seja, eles estavam ainda no Egito e Deus falou com ele. Porque o local onde você está não é mais importante do que o relacionamento que você tem com Deus. O lugar que você está agora, porque o Deus não depende de um espaço geográfico para poder te abençoar. Deus te abençoa porque Ele é Deus. E o espaço pouco importa. O que importa é a maneira que você se relaciona com Ele. Você pode estar dentro de um palácio ou numa choupana, o seu relacionamento com Deus que vai determinar a manifestação da ação dele. Então o povo estava no Egito, estava cativo, mas eles resolveram clamar, e porque eles clamaram, Deus ouviu e resolveu libertar ele, fez uma promessa de libertação. E o verso 2 diz assim: que este mês seja para vós o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, Deus estabelece um princípio, um início de tudo. O calendário de Israel ele começa a ser contado a partir dessa data, porque Deus está estabelecendo um calendário para eles, e dali para frente Deus está fazendo uma promessa de restauração, de restituição e de todas as coisas. Então veja só, Deus coloca uma pedra fundamental para que se inicie uma grande obra. E toda vez que Deus começa a fazer uma grande obra, talvez no início você não consiga enxergar toda a construção que Deus tem para fazer, tudo aquilo que Deus tem para fazer. Mas o fato de você ver o alicerce e entender que aquele alicerce é grande o suficiente para um grande edifício ser colocado ali em cima, você vai se alegrar em Deus. Então Deus estabelece um calendário, Deus estabelece um início. E quando ele estabelece esse início, é interessante que o nome desse mês é conhecido como Abib ou Nissan. Eram os dois nomes conhecidos. Um nome era um nome hebraico, e é interessante que quando nós olhamos para era um nome hebraico, e quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus ele cria alguns princípios. Então ele estabelece esse mês, e aí ele diz assim, ó, falei a toda a congregação de Israel, dizendo. Aí eu tenho que abrir um parênteses para dizer para você assim, ó, quando Deus tem um plano com o povo, né, aqui a gente está tratando de Israel, então Deus não vai falar para um grupo de pessoas. Deus vai estabelecer algo que englobe todo aquele povo. Quando Deus fala com a igreja dele, com a igreja do Senhor, Deus não estabelece igreja A, B, C ou D. Deus fala com a sua igreja. E o fato de ele estar falando com a sua igreja, isso é global. Isso é universal. Tudo que está proposto para a igreja de Cristo, para ser salva, para viver, conduta espiritual, conduta moral, conduta social, todas essas coisas, Deus não pede só para a igreja A, B, C ou D, Deus pede para a sua igreja. Então, quando a gente entende isso, a gente vai começar a ver que os princípios de Deus não mudam de uma igreja para outra, porque Deus é imutável. Então Deus está tratando com o seu povo, está estabelecendo o seu povo. Então ele diz, ele fala a toda a congregação de Israel, no dia 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. O estabelecimento que Deus está colocando para eles é esse. Cada um de vocês, ou seja, ninguém vai ficar de fora, porque veja que ele assim, ó, estendeu a fala dele para toda a congregação de Israel, para todo o grupo de Israel, para toda a família de Israel. Ele diz assim, ó, cada um de vocês, cada família de vocês vai pegar um cordeiro e vocês vão celebrar uma festa. Então, ou seja, nenhuma família poderia ficar de fora dessa situação. E aí ele vai entrar em alguns casos aqui. Então cada um deles no 10º dia tinha que pegar um cordeiro, e ele tinha que, o verso 4 diz assim, entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se ajuntará com o vizinho
mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um pode comer. Aí Deus estabelece essa questão. Então a família que for pequena e não consegue comer um cordeiro inteiro, ele se reuniria com o vizinho e ele deveria pegar um cordeiro que fosse compatível com o que eles pudessem comer, porque não poderia sobrar nada. Eles teriam que se alimentar de todo esse cordeiro. E aí ele diz assim, ó: o cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Aí Deus já especifica para o povo uma questão: esse cordeiro não pode ter defeito. Às vezes a gente vê as pessoas oferecendo qualquer coisa para Deus, vai oferecer um louvor, oferece de qualquer jeito, vai doar alguma coisa para alguém, doa de qualquer... Não! Ele tá sendo categórico aqui, ó. Esse cordeiro ele não pode ter defeito. Então Deus deixa claro que a qualidade da sua oferta é importante para ele. Então ele pega e estabelece: esse cordeiro tem que ser macho, de 1 ano, e ele não pode ter defeito. Não adianta trazer um cordeiro manco, malhado, um cordeiro cego, um cordeiro doente. Não, tinha que ser um cordeiro que realmente tivesse perfeito, que não tivesse nenhum problema. E ele diz assim: vós o escolherei entre os cordeiros ou entre os cabritos. O verso 6. E o guardareis até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Aí tem uma coisa interessante, porque ele estabelece para o povo escolher o cordeiro, e esse povo deveria ficar com o cordeiro dentro da sua casa durante um período. E quando chegasse no 14º dia daquele mês, aquele cordeiro deveria ser degolado. Eles deveriam matar aquele cordeiro. Essa é a instituição que Deus vem falando para Moisés e para Arão e para toda a congregação de Israel, para toda a congregação que estava ali no Egito. Então esse cordeiro deveria ficar 14 dias, e depois no 14º dia ele deveria ser degolado. E aí ele diz assim: e tomarão um pouco do sangue, e tomarão um pouco do sangue, passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas da casa em que o comerem. Aí ele estabelece um outro princípio, porque Deus ele tem os seus princípios. Ele diz assim: olha, vocês vão pegar o sangue que for tirado do cordeiro, vocês vão pegar um pouco desse sangue e vocês vão espargir nos umbrais da porta. Vão chegar lá e vão pegar uma planta que eles usavam ali e eles espargiam esse sangue nos umbrais da porta. E é interessante que quando o sangue é espargido nos umbrais da porta, ele está fazendo justamente uma referência ao que acontecia na época. Porque um rei, de tempos em tempos, esse rei saía do seu palácio e ele ia com a sua comitiva até as partes baixas do seu reino, até os vilarejos, até as cidades, para ele saber as pessoas que eram por ele e as pessoas que não eram. Então o que as pessoas faziam? Quando ouviam os arautos dizendo: olha, o rei vem aí, as pessoas corriam, e isso tinha um tempo de preparação, mas as pessoas corriam e pegavam um animal, sacrificavam um animal, e essa pessoa pegava e espargia e colocava o sangue daquele animal na parte de baixo da porta. Ali onde a gente entra por uma porta, naquela parte de baixo tinha como se fosse uma bacia, e ali colocava-se o sangue. Só que cometia-se muitas falhas, tinha muitos problemas, porque às vezes, de longe, o rei não via o sangue que estava na parte de baixo, ali no chão, né? E ele mandava com que o soldado entrasse ali e matasse todas as pessoas, toda aquela família que estivesse dentro da casa. Por quê? Porque toda casa que tivesse o sangue estava dizendo assim: o rei é bem-vindo, nós somos pelo rei.
E a casa que não tinha esse sangue, essa preparação no chão, ela estava dizendo que ela não era pelo rei. Então o rei mandava com que os seus soldados entrassem ali e dizimassem todo mundo. E aí Deus aqui, que falando com Moisés, ele está dizendo assim, vocês vão pegar os ombrais, vão pegar o sangue e vão espargir nos ombrais. E eles fizeram isso, por quê? Porque dá para se ver de longe. Dá para se ver de longe. Não que Deus precisava dessa questão, Deus não vai ver se ele vir. Não, Deus viria de qualquer forma. Mas como o povo daquela época cometia muitas falhas, os reis daquela época cometiam muitas falhas nessas ações, Deus então faz de uma maneira que todos possam ver. E aquilo seria a diferença entre povos e povos. E quando ele diz assim, ó, você vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais da porta, Deus queria saber assim, qual da família era por ele e qual não era. Porque mesmo sendo todos israelitas, eles precisavam declarar que eles eram por Deus. Porque eles já haviam clamado, eles já haviam obtido uma resposta de Deus, Deus já havia levantado um libertador, agora Deus então está pegando e falando para eles, eu quero saber quem é por mim e quem não é por mim. E quem for por mim vai fazer do jeito que eu estou falando. E aí eles vão lá e ungem os ombrais da porta. E aí diz assim no verso 8. E naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo. Interessante que aqui, ó, Deus deixa claro que a carne deveria ser assada no fogo. Não poderia ser carne crua. A carne deveria ser assada. E ele diz assim, e a carne, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, que é o pão sem fermento, não fermentados, e ervas amargas o comerão. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui acerca dessa parte, porque olha só, o cordeiro, ele não poderia ser cru, ele não poderia ser cozido, ele teria que ser grelhado, ele deveria ser assado para que eliminasse toda a gordura. E quando ele está sendo assado e queimar toda a gordura, ele está se representar, falando de uma pureza, extraindo só aquilo que é puro do cordeiro. E aí a questão do pão sem fermento. Pão sem fermento para não levedar a massa. Um pão que é costume deles comer esse pão sem fermento. E as ervas amargas. Tudo isso tinha um propósito. Por que ervas amargas? Por que pão sem fermento? Por que o cordeiro assado? Tudo para que a pessoa lembrasse de tudo que Deus estava prometendo para eles e fazendo com eles a partir daquele dia. Então tinha que ser algo memorável. Ao mesmo tempo que a carne do cordeiro ela é boa, ao paladar ela é boa, ela é gostosa, as ervas amargas ela também trazia aquela parte ruim, aquela parte amarga, porém necessária para essa alimentação, para esse momento. Então você juntava uma coisa boa, doce, adocicada, e uma outra coisa amarga, e o pão ali durinho, um pão mais sequinho, porque não tem o fermento, e todas essas coisas se encontravam ali, se completavam dentro desse processo. E aí Deus estabelece que essa é a Páscoa. Então qual é a Páscoa? Cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. Então a Páscoa dos judeus, eu vou deixar isso bem claro, a Páscoa dos judeus, até hoje, ela é celebrada assim. É uma festa que representa para o judeu o início de um ano, o início de uma nova vida, o início de um novo calendário. Então até hoje um judeu, ele celebra a Páscoa com cordeiro, ervas amargas e o pão asmo. E tudo isso ele segue esse mesmo padrão que a Bíblia está dizendo aqui. Você vai pegar o animal de um ano, sem mácula, tal. Se a sua família é pequena, chama uma outra família, porque ele vai dar uma instrução aqui, o cordeiro tinha que ser comido por inteiro, não poderia ser deixanado do cordeiro, o que sobrasse tinha que queimar. E aí ele pega e diz assim, ó, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro.
incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Então, ou seja, é uma situação que, se a gente analisar para ver, ele tinha que ser totalmente assado ali, cabeça, pata, os miúdos dele, deveria ser todo feito ali e ele deveria ser ingerido por completo. Né? Então o cordeiro ele era preparado para a Páscoa. A Páscoa era uma ceia, uma celebração que passou a ser uma celebração, uma festa de celebração, representando, trazendo à memória toda essa situação aqui que nós estamos vendo Deus estabelecendo, porque Deus está pronto para tirar o povo do Egito e ele está preparando esse povo numa última ceia ali naquele lugar, uma última Páscoa ali, uma última refeição ali naquele lugar, para eles saírem dali e ir para uma terra onde Deus havia prometido para eles. Agora olha que interessante, porque diz assim: nada deixareis sobrar até pela manhã, caso isso aconteça, queime o que restar. Então, ou seja, eles tinham todo aquele período, né? Provavelmente das 6 da tarde até o amanhecer, eles tinham todo esse período para comer o cordeiro por completo, não deixar sobrar nada. Se porventura sobrasse, esse restante deveria ser totalmente queimado. Não poderia ficar nada que não fosse ou ingerido ou queimado. Agora, ele diz assim no verso 11: ao comer, estáis pronto para partir. Olha só, ao comer, esteja pronto para partir. Porque o propósito de Deus é muito urgente. Porque eles clamaram por libertação. Agora Deus vem libertando eles. Só que Deus está colocando para eles uma situação. Então vocês vão comer apressado, né? E já estejam preparados para sair. Essa preparação é porque pode ser a qualquer momento. Então, ele diz assim, ó, ao comer, estáis pronto. Está pronto. Está pronto para quê? Para partir. Então essa é a questão. O cara não podia comer de qualquer jeito ou comer para depois se preparar. Ele tinha que se preparar para depois comer, porque a qualquer momento depois de comer eles deveriam sair. E aí eles estão preparados, estão prontos, e ele diz como? Cinto atado, sandália nos pés e o cajado na mão. Cinto atado, sandália nos pés e o cajado na mão. Essa é a preparação. Eles tinham que já estar cingido, né? Já tinha que estar preparado. Quando Deus está para fazer alguma coisa, a expectativa de Deus é que nós também estejamos preparados para aquilo que Deus tem para fazer para nós. Às vezes eu estou pedindo para Deus fazer algo grande na minha vida, algo tremendo, mas eu não me preparo para isso. Então Deus vai começar a fazer algo grande, diferente na minha vida, a partir do momento que eu já estiver preparado para mim poder tomar posse daquilo que eu estou pedindo para Ele. Então, ou seja, está pedindo algo, então se prepara, já fica preparado. Mas não aconteceu ainda, não tem problema, fica preparado, porque a qualquer momento pode acontecer. A fé nos proporciona isso. Está preparado, porque a qualquer momento pode acontecer. E se acontecer sem eu estar preparado, como vai ser? É o caso das 10 virgens. As 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nessa. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Então a questão é essa. Independente do tempo que vai acontecer o que eu peço, eu esteja preparado para que quando acontecer o que eu pedi no tempo que Deus já determinou, eu não seja pego de surpresa. Até mesmo porque se eu não estiver preparado, eu não vou estar apto para poder receber aquilo que eu tenho pedido para Deus. Então ele está dizendo assim: vocês vão comer apressadamente, estando pronto, com cintos cingidos, cintos atados, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comereis às pressas ou apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Então olha só. Ele está dizendo: você vai estar preparado, você vai comer rápido, mas preparado por quê? Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a celebração que Deus está estabelecendo.
Esse é o início de uma coisa grande que Deus está para estabelecer. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então olha só, tudo que Deus estabeleceu para eles fazer tinha um propósito. Porque naquela noite Deus ia passar ali no Egito e ele ia eliminar, ele ia executar, ele ia exterminar todos os primogênitos dos homens e dos animais. Ele ia fazer com que o mal viesse sobre o espírito devorador, passasse ali sobre aquele lugar e destruísse tudo. E aí ele deixa claro por que obedecer aquilo que ele havia determinado fazer, justamente para que a gente não tivesse, para que aquele povo não tivesse incluído ou junto com aqueles que seriam eliminados. E aí ele diz ainda no verso de número 13: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá. Eu ferirei o Egito. Então aí, olha o motivo pelo qual ele mandou ungir os umbrais da porta. Quando o destruidor passasse, ele vendo a marca do sangue nos umbrais, ele não entraria naquela casa. Porque aquele era o sinal que Deus havia estabelecido. A igreja hoje, ela tem um sinal estabelecido. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele não vai procurar na igreja outra coisa senão o sinal que ele já estabeleceu. É que nem a saída do Egito. Deus, quando o destruidor passa por ali, ele não busca outro sinal, senão o sinal que Deus havia estabelecido. E qual o sinal que Deus havia estabelecido? O sangue nos umbrais da porta. Então, o que estava se fazendo dentro da casa, ninguém que estava fora sabia. Ninguém que estava fora via. Mas só que tem uma coisa, o que estava estampado lá de fora da casa, todo mundo via. Alguém pode achar loucura o que você está fazendo. Ah, mas para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Ei, se Deus tem determinado algo para a gente vai fazer. E não importa se as pessoas creiam ou não creiam, acreditam ou não acreditam. Quem tem que acreditar no que Deus está falando é você. E esse povo acreditou. E pelo fato de eles terem acreditado, quando o anjo destruidor passou por ali, eles foram poupados, foram preservados. E aí, o verso 14, ele diz assim: esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Então ele está dizendo assim, que essa festa que ele está estabelecendo, que essa celebração que ele está estabelecendo para o povo judeu aqui, ela seria eterna, ela seria perpétua, ela seria sem fim dentro desse contexto que nós estamos lendo. Por que eu estou dizendo isso dentro do contexto? Porque hoje, e a outra parte dessa mensagem que nós vamos passar a estudar agora, porque nós falamos sobre a Páscoa aqui, e eu sei que quando chega a época de Páscoa, as pessoas vão falar: a Páscoa não é ovo de Páscoa, a Páscoa não é isso, a Páscoa não é aquilo, a igreja deve ou não celebrar a Páscoa e tal, mas a Páscoa está na Bíblia, e isso e aquilo outro. Tudo bem, a Páscoa está na Bíblia, a Páscoa está aqui na Bíblia, estabelecida para um povo chamado Israel, um povo que tem o porquê comemorar essa Páscoa, pelo motivo que isso se tornou um ato memorial para eles, porque toda vez que um judeu celebra a Páscoa, remete ele aos 400 anos que os ancestrais deles passaram no Egito, e depois a libertação.
Só que o tanto que eles sofreram, o livramento que eles teve, e agora eles vivendo na presença de Deus. Então, para eles, essa celebração memorial, para eles é excelente. Nós vamos, se nós celebrássemos a Páscoa como está aqui no texto bíblico, de trazer um cordeiro para dentro da nossa casa, sem mácula, sem ruga, de 1 ano, e cuidar dele e tal, quando chegar no dia, sacrificar ele, ungir os umbrais da nossa porta, se nós pegarmos e fazer tudo do jeito que está aqui, mesmo assim para nós não terá sentido. Por quê? Porque o povo que foi tirado daqui, do Egito, foi o povo de Israel. Então, para eles, essa questão é muito forte, porque eles vão chegar ao ponto assim, mas é o avô do meu avô, o bisavô do meu avô, o tataravô. Para eles isso faz sentido, porque tá ligado à família deles, o sangue deles, a genealogia deles. Então isso é uma coisa de se pensar. Mas por que eu estou falando isso? Porque agora, quando a gente chegar, eu vou abrir um outro texto aqui, para a gente entender o que eu falei sobre a Páscoa, porque talvez alguém pode falar assim, mas o pastor está falando que a igreja não deve celebrar a Páscoa e tal, isso e aquilo, e aí nós vamos ver essa outra parte aqui, que também vai estar correspondendo à Páscoa na época de Jesus. É interessante que Lucas, no seu capítulo de número 22, e a partir do verso de número 14, ela está dizendo assim: quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E aí é interessante porque a gente vê o Cristo Jesus, né, o Deus conosco, agora reunido com os judeus, e ele celebrando a Páscoa com os judeus. E talvez aqui está a grande questão da igreja. Porque, mas Jesus celebrou a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa. Mas celebrou a Páscoa por quê? Porque ele é judeu. Ele nasceu de uma mulher judia. O pai é eterno, é Deus, mas a mãe é uma mulher judia, é uma mulher de Israel. Então ele tinha no seu nascimento uma origem judaica. Ele veio do seu povo, até mesmo por causa da promessa que Deus havia prometido para Davi. Então, ele sendo judeu e quando dentro da cultura judaica, ele não poderia deixar de celebrar a Páscoa. E aí ele vem, se reúne com os seus discípulos, que também eram judeus, e ele celebra a Páscoa. Ele diz assim: na onde nós vamos? Eu desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Ele está chegando no final do seu ministério, e aí ele está chegando nessa questão: eu desejo muito comer essa Páscoa convosco. Desejei muito, eu ansiei por isso. E aí eles vão para a celebração. E ele diz assim, pois vos afirmo que não comereis novamente até que se cumpra no reino de meu Deus. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele começa dizendo assim, prepara a Páscoa. Eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. E agora ele está dizendo assim, mas vocês não vão mais comer dela. Por quê? Porque ele está estabelecendo a igreja. Esses discípulos estão sendo ensinados, porque discípulo significa aluno, aquele que aprende. Ele está ensinando esses discípulos para que eles venham a ser o alicerce da igreja, o precursor, aqueles que venham abrir o caminho da igreja, e abrir o caminho é essa expansão, porque Cristo é a abertura da igreja, ele vem expandir essa igreja, e aí ele está dizendo assim, no verso de número 16 de Lucas capítulo 22, pois vos afirmo, eu estou afirmando a você, olha o que Jesus está dizendo:
para aqueles que representam a igreja. Pois vos afirmo que não comereis novamente até que ela se cumpra no reino de meu Deus. Então o que ele está fazendo? Ele está celebrando a Páscoa e está dizendo para eles assim, ó, vocês não vão mais comer dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele não está dizendo no reino no sentido aqui. Ele está dizendo quando se cumprir lá, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for para as bodas do Cordeiro, aí a igreja vai celebrar novamente esse ano festivo da Páscoa, porque nós vamos ser tirados daqui e aí nós vamos iniciar um novo calendário eternamente com Deus. E aí se inicia uma nova história, uma nova vida e tudo novo para toda a eternidade com Deus. Então ele está deixando claro, essa é a última Páscoa que a gente vai comer aqui. Vocês não vão mais celebrar a Páscoa. Ele está dizendo para esses que representam a igreja. Ele está dizendo para esses que representam a igreja, para os seus discípulos. Eu vos afirmo, eu estou te assegurando, que não comereis novamente. O que é isso? Vocês não vão daqui para frente comer de novo a Páscoa, não vão celebrar de novo a Páscoa, até que se cumpra no reino do meu Deus. E aí ele diz no 17, e havendo pegado o cálice, ele deu graça e ordenou, tomai do cálice e partilhai entre vós. Ele pega o cálice, que possivelmente era com ervas amargas, porque assim era a Páscoa dos judeus. E ele está dizendo assim, olha, deu graça e compartilha entre vós. Compartilha entre vocês aí, entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não bebereis mais do fruto da vinha até que venha no reino de Deus. Então ele está deixando claro aqui, ó, no verso 18, depois de haver dado graça, ele diz assim, ó, não bebereis mais, de agora em diante, não bebereis mais do fruto da vinha até que se cumpra no reino de Deus. Então a gente vê o estabelecimento que ele está deixando claro aqui no Evangelho de Lucas, acerca da Páscoa, que ele celebra a Páscoa com os discípulos, porque ele era judeu, e ao mesmo tempo que ele vem celebrando, ele vem destituindo a obrigação da celebração. Por que ele destitui? Porque agora ele vai estabelecer uma nova. Agora ele vai estabelecer um novo marca-tempo para a igreja, um novo calendário para a igreja. Uma nova maneira de a igreja celebrar. Porque aí vai se entrar gentios, vai entrar outros povos, que para outros povos a Páscoa não faz sentido estabelecer a Páscoa para outros povos. Mas aí ele vem e estabelece a ceia. E qual é o princípio da ceia? Veja que ele termina no verso 18, e quando chega no verso 19, sentado na mesma mesa, depois de ter pegado comida a Páscoa, ele diz assim, ó, vocês não vão comer mais. Depois de ter pegado o cálice e bebido, falou assim, vocês não vão beber mais, até que se cumpra no reino no reino de Deus. Aí quando chega no 19, ele sentado na mesma mesa, com os mesmos discípulos, tudo certinho, ele pega e diz assim, e tomando um pão. Então, ou seja, ele vai lá, desinstitui uma coisa, agora ele pega um pão. E ele pega o pão, e aí ele olha, ele pega o pão e diz assim, e havendo dado graça, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando, esse é o meu corpo oferecido por vós, em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. E aí é interessante que depois de haver destituído, ele pega e fala assim, ó, esse pão aqui é o meu corpo, que é partido por vós. E faz isso todas as vezes. Ele está estabelecendo, está instituindo uma nova celebração que faz sentido para o gentil, que faz sentido para a igreja, que faz sentido para um povo que vai ser alcançado dessa época para frente, que faz sentido um gentil
participar da ceia e saber por que ele está participando da ceia. Sabe esse corpo aqui? Se o gentil participa de uma Páscoa, ele vai falar assim, o que esse cordeiro tem a ver comigo, com as minhas raízes, com os meus familiares, com a minha história, com o meu povo. Ele vai falar assim, esse daí não tem nada a ver comigo. Agora, se ele pega o pão da ceia e ele fala assim, opa, esse pão aqui tem a ver comigo. Por que tem a ver comigo? Porque esse é o corpo de Cristo que foi partido por mim. Esse daqui é o corpo de Cristo que ele partiu por mim. Ele pega o pão na ceia e ele fala assim, esse é o corpo de Cristo. Se ele pegar o cordeiro da Páscoa e ele comer, ele vai falar o quê? O que tem a ver com a minha família? O que tem a ver com a minha... Nada. Para os judeus, sim, mas para os gentios, não. Para os gregos, não. Para os troianos, não. Para a igreja, não. Qual seria a questão para nós celebrar a Páscoa? Quem da sua família, quem da sua genealogia teve no Egito? Seu avô, seu bisavô, tataravô, sei lá. Volta na sua genealogia. Então, não faz sentido. Agora, quando ele estabelece a Páscoa, e ele está dizendo assim, ó, e tomando um pão e havendo dado graça, o partiu e serviu aos seus discípulos, recomendando, falando para ele, isso é o meu corpo, oferecido em favor de vós. E aí ele diz assim, ó, fazer isso. Ele desestabeleceu um, agora está estabelecendo o outro. Fazer isso. Fazer isso por quê, Senhor? Em memória de mim. Então, quando a igreja participa da ceia, ela não lembra do Egito, mas ela lembra do sacrifício de Cristo por ela. Porque não faz sentido a Páscoa para a igreja, mas a ceia para a igreja tem muito sentido. A ceia para a igreja tem muito sentido, porque quando eu participo da ceia, no primeiro domingo da semana, ou tem igreja que faz a ceia toda semana, tem igreja que faz a ceia uma vez por ano, tem igreja que faz a ceia... Não importa, querido. Toda vez que você participa da ceia, você está dizendo assim, esse é o corpo de Cristo, que foi partido por mim. Faz sentido para você. Faz sentido você participar da ceia e saber que Cristo morreu por você. Caso contrário... Como que uma pessoa pode se relacionar a um fato que não tem nada a ver com ela, com a história dela, com a família dela, com os descendentes dela? É uma coisa que não tem fundamento, não tem para a igreja, não tem como a gente conjugar isso para dentro da igreja. Agora a Páscoa não. Por que os judeus, a ceia não? Por que os judeus não celebram a ceia e sim celebram a Páscoa? Porque eles não aceitaram a Cristo como seu Salvador. A ceia para eles é um absurdo, porque eles têm a Páscoa. Agora a igreja dos nossos dias, que deveriam celebrar a ceia, elas querem celebrar a Páscoa. Ei, a gente precisa se preocupar e começar a entender as coisas de Deus, para a gente não começar a pisar no sangue que foi vertido por nós. Tornar inútil o sacrifício de Cristo. Porque todas as vezes que nós trocamos aquilo que realmente faz sentido para nós por uma coisa que não é proposta para nós, nós estamos pisando no sangue de Cristo. E aí, queridos, a gente precisa entender uma coisa aqui. E ele diz assim, ó, no verso de número 20, da mesma maneira, depois de haver depois de cear, pegou o cálice, explicando. Aí ele pega um cálice. Na mesma mesa que ele celebrou a Páscoa com o discípulo. Ele desinstitui a Páscoa e ele começa a celebrar a ceia. E pega o pão. E agora ele pega um cálice. E quando ele pega o cálice, ele diz assim, ó, este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Aí ele pega e começa a dizer, ei, esse cálice aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. Foi derramado por vocês, em benefício de vocês. Ele está dizendo para a igreja, ali representada pelos discípulos,
Essa é. Por isso que quando Paulo fala sobre a ceia lá no livro, na primeira carta aos Coríntios, ele está dizendo assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça ao partir disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então ele está trazendo tudo aquilo que ele ensinou. Por quê? O que Cristo está ensinando aqui para os seus discípulos é para ser passado para a igreja. É por isso que a igreja ela celebra a ceia. E ele está dizendo assim, esse é o cálice, este cálice significa a nova. Se é nova, é porque a velha já não está mais em vigor. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Isto, verso 21, eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem for traído. Aqui ele vai entrar em outra questão, tal, ali, falando sobre a traição de Judas e tudo. Mas o que eu queria falar é isso, queridos. O que eu queria deixar claro, assim, talvez você tenha o seu ponto de vista, não estou aqui te forçando a crer como eu estou falando aqui nessa noite, mas eu gostaria que você analisasse isso. Analise. Pegue o livro do Êxodo, lá, capítulo número 12, leia ele, versículo por isso que a gente fez aqui, leia ele versículo por versículo, entenda o que é a Páscoa. Entenda qual é o propósito da Páscoa. E depois você vem aqui, onde nós lemos aqui em Lucas, capítulo número 22, você pode ver esse texto aqui também, da instituição aí, da ceia, em Mateus 26, em Marcos 14, 1 Coríntios 11, 23, mas é interessante assim, analisa, depois você vem aqui, pega isso daqui e analisa, e você vai tirar as suas próprias conclusões. Amém? Eu quero deixar um abraço para você, que Deus te abençoe, esclareça a sua mente, não estou aqui para colocar dúvida no seu coração, mas que você seja uma pessoa como eram os bereanos. Analise tudo isso que foi falado, pega agora a sua Bíblia, hoje ou amanhã, debruce sobre ela, leia, peça para que o Senhor abra sua mente, seu coração, porque a igreja não pode mais trazer essas coisas que está proposta para o judeu e trazer para a igreja. A igreja está se judaizando. Se fosse para nós sermos como judeus, Deus não teria estabelecido uma nova aliança. Deixaríamos nós como judeus Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus estabeleceu uma igreja, e essa igreja ela tem princípios. Deus abençoe.